Como vai, pessoal? Esse é mais um Criando e Aprendendo Artes. Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos aprender geometrização de objetos no desenho. Mas antes, roda a vinheta. Estamos de volta, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, dar o like, compartilhar e nos procurar nas redes sociais, certo? Hoje, pessoal, nós vamos ter a aula de geometrização de objetos no desenho, certo? É uma técnica bem funcional, bem interessante, que é muito comum no desenho técnico, na arquitetura, no desenho industrial e muito importante para o desenvolvimento do desenho de observação e de memória também, certo? Então vamos para a nossa aula prática. Vamos nessa, vamos fazer arte. Então, pessoal, nossa aula de hoje vai ser a geometrização de objetos, né? É uma técnica bem comum, bem simples dentro não só das artes visuais, como do desenho industrial, do desenho técnico, de arquitetura e tal. Então, mas o que compõe a geometrização de objetos? É você pegar um objeto, né? Como todo objeto existe, as suas formas geométricas ocultas desse objeto, né? E usando dessas formas, você consegue criar e montar qualquer tipo de objeto, forma, em qualquer posição, certo? E dessas formas, que são mais comuns, como vamos ver no vídeo sobre o cubismo, existem 4 formas básicas que definem bastante essas composições, essas formas que encontramos dentro dos objetos, né, que não tem melhor. Essas formas são o cubo, né, como você pode ver aqui em cima, que é uma forma, vamos dizer assim, uma forma quadrilátera. Ela pode ser não só um cubo exato, uma forma mais puxada para o retângulo, retangular, uma forma quadrilateral. Ela pode ser esticada, ela pode ser meio deformada, mas que tem essa mesma composição. Nós temos também a esfera, né, que é basicamente um círculo com um volume, né, que possui também a sua massa e também pode ser deformada, pode ser pequeno, grande, pode ser esticado, né, em várias dimensões também. O cone, né, o cone que é mais parecido com o quê? Com um chapeuzinho de aniversário, com uma corneta. O cone tem sempre aquela base maior e a base menor em cima, que vai do zero até um certo nível de abertura em cima. Ela pode ser sólida ou pode ser oca por dentro, que é muito comum e bastante aliás, só nesse objeto aqui já temos uns 3 ou 4 formas geométricas. E por fim temos o cilindro, né? Que o cilindro é outro bem comum, é um dos mais usados também, que se trata de 2 extremidades arredondadas e um corpo. Por exemplo, é comum encontrar um cilindro onde por exemplo, num giz, né? Um giz, um próprio lápis, por exemplo, que é essa forma, um cano, né? Um pedaço de cano, e é uma forma muito simples e bem funcional, né? Todas essas formas são formas tridimensionais, comuns de se encontrar, né? E todas elas podem ser deformadas, não só usar o seu formato original, né? A sua estrutura, como também pode ser deformada, elas podem ser torcidas, elas podem ser viradas assim, em todas as posições possíveis, mas de uma maneira bem simples para poder representar o desenho, né? Representando no desenho a forma que você quer mostrar. Então, pessoal, né, para começarmos a nossa aula agora, nossa aula prática, nós vamos usar agora esses 3 de exemplo, esses 3 utensílios comuns para poder demonstrar a prática da geometrização no desenho. Então, o primeiro passo, tá? Aliás, relembrando que cada objeto desse aqui ele possui formas dessas que foram mencionadas. A maioria deles
que repetem várias vezes, outras que é bem comum fazer uma ou outra só, apenas. Mas o intuito é você pegar o objeto e observar, entender todas as suas formas. Isso que é interessante no desenho de observação. Você entender como que estrutura as suas formas, entender onde a geometrização vai entrar neles. Né? Você observa bem e vai entender. Lembrando que nas aulas que tivemos de desenho de observação, entendemos um pouco sobre a composição, sobre a altura, sobre o volume, a dimensão, certo? E de uma forma meio básica. E nas aulas de perspectiva, entendemos a estrutura do objeto tridimensional, né? Vamos usar isso de uma forma bem simples aqui, para exercitarmos. Por exemplo, vou usar essa primeira, de início, essa xícara aqui. Como iremos desenhá-la? Como iremos desenhar? Da mesma forma que fazemos a introdução da perspectiva de um ponto, né? Colocamos ela num ponto específico, certo? Esse é meu ponto de visão, né? Na câmera pode estar diferente. Vamos posicioná-la de uma forma bem diferenciada. É importante que o objeto não fique aquela coisa óbvia assim, não. O desenho de geometrização, ele pega ângulos, isso que é importante, os ângulos que são a chave. Tá? E quando você domina essa técnica, entendeu? Você pode desenhar quase qualquer coisa, assim, de forma instintiva. É importante fazer esse tipo de exercício, pegando o mesmo objeto e rotacionando e colocando ele em posições diferentes para praticar a sua angulação, né? Então vamos começar na prática isso aqui. Vamos começar dessa forma. Lembrando o seguinte, ela vai estar numa parte, não vai estar voando, vai estar na superfície. Então vamos representá-la, assim como na perspectiva, de acordo com a nossa visão. A nossa visão é o que determina a posição do objeto. E não imaginarmos, é um xícara, é assim, calma. Uma xícara, no caso, vai ser a que estamos vendo nessa posição e nessa base. Você vai representar o real, a observação, certo? É assim que você começa a iniciar. Mas como que vamos começar a fazer? Né? Lembrando que a geometrização dela funciona dessa forma. Temos uma base dela, que é arredondada, certo? E estamos encaixando ela aqui, certo? Vamos começar sempre da parte que está encostada no sólido e erguendo a sua posição. Vamos colocar ela assim, por exemplo, uma posição bem básica, diferenciada, ó, com o seu anelzinho se encaixar para cá, certo? Lembrando que aqui embaixo, imaginando o objeto ele transparente, que é a chave do desenho, imaginando de forma transparente, vamos imaginar agora aqui, né? Este é um círculo. Mas no ângulo de visão que eu estou vendo aqui, esse círculo é mais parecido com uma elipse, né? Que é o quê? Um círculo, né? Um círculo que é meio deitado, tá? É simples de entender, é simples de visualizar isso aí, não precisa de coisa muito complexa não. Então vou começar fazendo basicamente, lembrando que isso aqui é um esboço, né? Que a ideia da geometrização é esboçar o desenho para fazer a arte final. Vamos começar fazendo assim, vamos fazer no sólido, na base, uma elipse, que seria a parte básica de baixo, né? Lembrando que ela tem uma outra partezinha de cima aqui, você pode fazer, reforçar outra elipse, uma em cima da outra, certo? O corpo dela, neste ângulo, é o quê? É uma esfera, é uma meia esfera mais ou menos, certo? Você pode fazer duas formas, ou fazer esfera ou fazer uma outra elipse em cima. Lembrando que são tamanhos diferentes, mas para facilitar, vamos fazer uma esfera aqui. Olha, são duas formas que usamos aqui. Para vocês poderem estar um pouquinho mais claro, mas depois eu vou reforçar aqui. Seria mais ou menos uma esfera dentro de uma elipse, tá? Imaginando assim, certo? Agora sim, vamos fazer essa outra parte de cima aqui, que é uma outra elipse, só que bem maior. Né? Lembre-se da percepção visual. Mais ou menos o ângulo que ele pega de cima para baixo, vamos contar mais ou menos. Para ajudar, podemos colocar o quê? Uma linha central aqui, para não nos perdermos. Lembrando, existe uma elipse aqui, vamos contar mais ou menos um pouquinho para cima, de acordo com a ponta de visão de cada um. Para mim está aqui o ângulo, certo?
Aí vamos fazer outra elipse maior, pegando essa parte aqui, ó. O desenho já começa a ficar mais tridimensional. Esse aqui é meu ângulo de visão, pessoal, lembrando disso. Certo? Agora, olha lá. Temos esfera e aqui. Agora temos essa base aqui, ó. Como podemos fazer ela? Marca mais ou menos a altura, pega o ponto, o ângulo, vê a parte central, joga um pouquinho para o canto, não esqueça a percepção visual, tá? Em linhas imaginárias, que nem esse exemplo aqui, um pouquinho mais para cá, vou fazer uma marquinha aqui, na parte de baixo, outra aqui bem esse lado. Vamos fazer um círculo aqui, que equivale mais ou menos à base dessa argolinha aqui, e um embaixo, tá? E agora só fazemos o volume dele. A parte externa e a parte interna. Tá? Lembrando que o que vai realçar no final do desenho vai ser a luz e sombra, que vai dar o volume, certo? Pronto, basicamente mais ou menos isso aqui, meu ponto de visão, certo? Para completarmos agora, vamos fazer o quê? Pegamos a esfera, fizemos a elipse embaixo, colocamos outra elipse em cima, um arco aqui na lateral, tá? Se você ver bem, esse arco aqui, ó, tem uma esfera aqui e outra aqui embaixo. Na realidade é o quê? Ele é um cilindro torcido, olha só, a forma geométrica aqui, cheio de forma geométrica. Agora, para finalizarmos essa parte aqui, vamos fazer o quê? Vamos só realçar as linhas bases para dar o volume, tá? Lembrando que esse aqui é um exercício, então vamos se concentrar na luz e sombra, né? Que é o que vai dar realmente o realce. Uma coisa bem básica aqui embaixo. Vamos arredondar as partes aqui externas, as partes. Vamos reforçar aqui. Mais um pouco aqui embaixo. Se atente bem esses detalhes, né? Esses volumes que estão aqui. É importante realçá-los dessa forma, não ignore nenhum detalhe. Certo? Aí com a borracha nós vamos apagar essas linhas que foram feitas, essas linhas bases, para revelarmos o desenho. Certo? Desenho esboçado, mas concluído. Aqui temos a nossa xícara, usando a geometrização, certo? Calma, falta também o acabamento com a luz e sombra, tá, como já disse, mas o fundamento dessa aula é entender como você desenha usando a geometrização. Você pode fazer ele assim, pode fazer assim, você pode fazer ele assim, qualquer posição que você quiser, mas é importante entender as angulações, como eu mostrei aqui, entendeu? As angulações e praticar, que a chave é realmente praticar em ângulos bem diferentes, bem distintos, para que você possa memorizar. É essa que é a chave, certo? Agora vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é embalagem de cola aqui. Eu não vou mostrar, né, a parte da frente para não dar problema. Então, mas basicamente ela é o quê? A estrutura dela é assim, bem simples, básico de entender. Existe uma forma de elipse embaixo, o corpo dele é um pouco diferente, certo? Amassado, tem um bico específico, entendeu? Vamos representá-la. Lembrando que isso aqui, ó, deixar nessa posição e fazer, não é o ideal. Funciona assim, mas para a geometrização é importante você estimular a percepção. Então vá mudando a posição, coloque de lado, coloque assim, coloque assado. Nós vamos fazer uma forma bem básica, bem de 45 graus, que é uma que revela bastante o seu formato, certo? Lembrando que a ideia mesmo não é pegar um objeto e fazer só assim, não, ou assim. Explore, faça ele mais alto, faça ele mais baixo,
A ideia é que você está com o objeto aqui, entende como ela funciona. Entendendo como funciona o seu formato, fica muito mais fácil de entender e memorizar na hora que for fazer o desenho, certo? Lembrando que isso aqui vai ser muito importante para aulas futuras para ser sobre desenho de memória, certo? Vamos colocar ela mais ou menos nessa posição aqui, certo? Ou nessa aqui, mais ou menos. Agora aqui desse jeito, né? E vou começar, certo? Lembrando que a base embaixo, tá? Assim como a forma como você vê, certo? Você vai desenhar da forma que você vê, não vai imaginar, mas é exatamente como está aqui. O que você vai de imaginação é tentar colocar na sua cabeça, visualizar a transparência, certo? Então seria mais ou menos uma elipse aqui, atravessando por baixo, né? De ponto de visão, né? Do ponto de visão que eu estou vendo, vai estar mais ou menos assim. Elipse, tá? Lembrando que isso é um esboço, tá? A ideia mesmo é entender a estrutura tridimensional, né? Dentro dessa geometria, essa forma geométrica, certo? Essa base aqui. Como ele tem um corpo alongado, é importante você já separar a altura dele, né? Então vamos colocar a altura, vamos colocar uma base, uma linha base aqui para ajudar. Uma linha base, aqui bem no meio mais ou menos, isso vai ajudar bastante, certo? Aí um limite para essa linha base, vamos colocar aqui, um limite aqui em cima, né? Mais ou menos, tá? O corpo dele é aquela coisa, né? Uma forma é meio arredondada, né? Ao mesmo tempo que é achatada, né? Como podemos encaixar de forma fácil? Podemos deixar ela uma forma meio retangular. Mas como assim retangular? Não é retangular, é uma arredondada. Vou pensar, vou botar geometria em cima disso aqui, vamos botar uma forma geométrica. Tá? Por exemplo, vamos fazer assim, depois arredondá-la. Fazer assim, mais ou menos. A base dela, podemos fazer assim, mais ou menos assim, ó. Vamos traçar aqui umas duas linhas, à frente, atrás, como se fosse um retângulo. Aí vamos fechar esse retângulo aqui nessa parte mais alta que riscamos aqui, essa parte aqui corresponde a essa base aqui. Aí vamos riscar aqui. Isso aqui é só um modelo, só um exemplo das trocentas formas que pode ser feito. Certo? Agora, dentro disso aqui, aí sim vamos desenhar essa forma aqui, certo? Essa base aqui, vamos pegar esta outra elipse aqui em cima, embaixo, nessa linha que fizemos, vamos fazê-la aqui, representando essa parte aqui, a parte de cima, né, onde está o limite aqui, certo? No ponto de visão de cada um, vamos fechar essa base aqui, ó. Aqui já fiz um pequeno cilindro, certo? E a partir disso aqui vamos remover, ó. Vamos remover essa parte aqui, ó, mais ou menos, ó. Corta esse aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta do outro lado e aqui. Vamos dar uma arredondada agora. Mais ou menos assim, pegamos uma metade e fizemos o formato. O resto é só luz e sombra, certo? Ó. Exatamente, com esse ponto aqui. A parte de cima seria o quê? Um cone, né? Vamos fazer um cone aqui, mais ou menos aqui em cima. Como podemos fazer um cone? Primeiro, mede-se a altura. Depois, faça outra circunferência aqui embaixo, né? Outra elipse. Fecha-se, faça um cone. Agora, vamos arredondar essa base aqui. Vamos arredondar. E fazer a pontinha aqui, ó, um detalhezinho. Aí é a mesma coisa que o outro. Vamos reforçar as linhas. Reforçando as linhas, todas as minhas bases e revelando o objeto. Certo? Esse aqui foi bem fácil. Entenderam? A base, o segredo é isso aí. Transformar cada parte nela uma forma geométrica e depois ir delineando, arredondando, moldando e deformando até chegar na base
na forma básica, que é exatamente a forma proposta, certo? Esse aqui dando nesse meu ângulo de visão, certo? Aí a questão depois é o que? É só a parte dos detalhes, luz e sombra e os outros detalhamentos, que não é, o que não é a chave, que não é o principal a se fazer agora. Né? Agora aqui só simplesmente apagamos as linhas bases, ó. Aí só faltar o acabamento, com a luz e sombra, a sombra projetada e os detalhes. Certo? Vamos para o próximo exercício. Então, nosso próximo objeto é este adaptador aqui, certo? Diferente dos outros, ele tem uma forma bem diferenciada, ele tem mais detalhes, tem formas mais quadriláteras e interessante as posições que podem ser colocadas nela, que muda bastante, né? Lembrando, mais uma vez, reforçando que a ideia mesmo não é pegar o objeto e fazer uma posição só, mas sim desbravando as formas mais complexas possíveis. Lembrando que sempre na visão de perspectiva sua, certo? Mais alto, mais baixo, mas sempre desbravando, certo? Vou colocar uma posição bem interessante, deixa eu ver, que aparecem bem os detalhes dela. Assim, por exemplo, mais uma vez, né? Eu estou reforçando esse ângulo aqui, que é um ângulo que tem uma visão, a luz está melhor. Posso colocar assim também. Vou colocar deitado, né? Porque não é interessante. Então, e mais uma vez, né? Observando o objeto, entendendo como funciona, de uma forma mais quadrilátera, com laterais arredondadas, tem uma parte aqui que possui duas pontas, mas a estrutura é assim mais quadrada também, né? Temos cilindros aqui, certo? Entendendo essa base aqui, que é sempre, no caso, isso aqui é uma forma mais quadrilátera, né? Uma parte mais quadrada, retangular no caso. Mais uma vez, no ângulo de visão, imaginando, né, observando o objeto, entendendo a forma geométrica que isso aqui forma, tá? Vamos criar, pegando essa angulação, vamos pegar a forma da base dele, que é, mais uma vez, no caso, uma forma retangular, tá? Vamos subir este retângulo aqui, lembrando que ela é mais quadrada que retangular, mas a base é retangular, né? Não esqueça de ter a percepção visual para entender a altura, perceber a sua altura, entender que é uma forma de lateral bem quadrada, né? Então vamos riscar aqui para pegar a altura, tá? Para facilitar, faça essa mesma base aqui da mesma altura lá atrás, tá? Observando bem. Vamos fechar, lembrando que toda a linha diagonal que está embaixo, tá? Ou em cima, são iguais, tanto em comprimento como em angulação. Fechar aqui e fechar aqui, tá? Ah, mas as laterais são redondas. Calma, calma, gafanhoto. Isso aqui vamos arredondar aos poucos depois. Isso aqui é só o esboço, a nossa proposta, tá? Isso que você tem que ter em mente sempre para criar e estruturar um objeto, certo? Essa parte aqui, vamos fazer de uma forma bem mais simples do que essa aqui. Pegando mais ou menos essa angulação aqui, entendendo o espaço que tem daqui para cá, podemos fazer simplesmente fazer uma marcação, mais ou menos, e a partir dessa marcação fazemos um outro retângulo aqui. Vamos riscar direto, entendendo como que funciona, depois como já vimos, deixando um espacinho embaixo e em cima. Vamos esticar aqui mais ou menos. Lembra que estou fazendo o meu ângulo de visão, certo? Vamos fechar aqui, aqui. Essas formas quadriláteras podem ser feitas de vários ângulos de forma diferente. A ideia é você explorar. Aqui, aqui, aqui. Então, pode parecer bem mais clarinho para vocês, mas eu vou lembrar que eu estou escurecendo aqui. Agora, aqui você pode fazer este ângulozinho aqui, essa forma piramidal aqui na frente. Vai ficar interessante também, ó. Pegando esse ângulo aqui, sobe aqui também, fecha essa parte aqui
Opa, fizemos esse formato aqui. Embaixo, a mesma coisa. Fecha esse ângulo aqui. Encaixa na parte de baixo. Angulação aqui. Isso. É que não aparece, né? Ele não aparece, essa parte aqui. Embaixo. Isso, bem assim. Aqui. Fecha essa parte aqui. Ok, muito bem. E aqui vamos fazer nossos cilindros, né? Vou marcar a posição aqui, mais ou menos, com os círculos para terminarmos. A altura aqui, o comprimento, imaginando uma haste aqui dentro. Imaginando mais ou menos uma haste, né? Para ter uma noção, ao mesmo alinhamento disso aqui é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, é o mesmo desse, então não tem erro. Pega mais ou menos essa linha aqui e estica. Ajuda bastante isso, tá? Aqui fizemos um pequeno cilindro. Fazer uma esfera na frente, né? E aquela parte interessante que vamos fazer o acabamento dele. Vamos fazer o arredondamento dessas partes aqui, arredondar aqui. Vamos arredondar esta parte aqui, de acordo com o ângulo de visão de cada um. Certo? Arredondar aqui, arredondar estas arestas aqui. Esta aqui também. Arredondar esta parte aqui. Certo? Arredondar esta parte aqui também. Esta aqui, né? Vou fazer esse acabamento aqui também, ó. Fazer esse acabamento igual no objeto. Vou fazer esta marcação que tem aqui. Aqui uma parte côncava. Essa parte aqui. Esses são detalhes, né? Tem angulações. Essa parte de metal. E o famoso vamos apagar as linhas básicas. Deixar o objeto sólido. Lembrando que estou usando um lápis 3B, que é um lápis ótimo para desenho, para fazer esboço e também para sombra. E a borracha branca padrão. Certo? Mais ou menos assim, tá? Nesse tipo de divisão, falta fazer o quê? A parte da luz e sombra e a parte do acabamento, tá? Reforçando mais uma vez que esse tipo de exercício, você tem que explorar não só um ponto, mas todos os pontos possíveis. Por quê? Isso fica na cabeça, gruda na cabeça, você entende a angulação, você entende que, dependendo da posição, aparece essa parte aqui, mas não aparece de baixo. Aparece esse detalhe aqui, mas não aparece aqui. Se eu virar assim, vai aparecer esse, não vai aparecer do outro lado. A ideia é isso, ficar brincando com o objeto e explorar as posições que tem para desenhar, certo? Foi uma aula, de uma forma bem básica, eu busquei explicar para vocês como a geometrização ela pode ser simples e ao mesmo tempo bastante completa. Né? Complexa também, dependendo do que você for fazer, mas a estrutura é sempre básica, é sempre simples. Então você pega sempre ao simples. Se você quer dificultar, vá com calma. Primeiro, sempre pega objetos básicos, simples, vai explorando, vai desenvolvendo para aumentar a sua capacidade. É assim que funciona, certo? Eu agradeço a todos essa aula e em breve vamos ver muito mais sobre esse tipo de técnica e até mais. Oi pessoal, gostaram da aula? Esse foi o final de mais uma aula prática, né? Lembrando que esse tipo de aula vai ser feita mais vezes, né? Reforçado, né? Afinal de contas, é uma técnica que exige bastante paciência e ajuda muito na percepção, certo? Então, eu agradeço a todos, né, por assistir.
Lembrando que se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele joinha, compartilhe, certo? Procure nas redes sociais e nos comentários coloque sugestões para as próximas aulas, certo?